Boa tarde. Nós aqui, mais uma live em homenagem ao Dia dos Pais. Hoje estaremos recebendo aqui nesse bate-papo o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, Samir CNM, que já está entrando aí. É um prazer receber o presidente nessa live em homenagem aos pais. E eu sei que ele é um pai presente, apesar dos pesares. Apesar dos pesares, ele é um pai presente. Sei que ele deve fazer assim, ó, igual malabarismo, né? Os meninos no sinal, mas ele Dá o jeito. dá o jeito, dá o jeito. Afinal de Fala, minha contas, amiga. cria, né? É verdade. Tudo bem, Sandra? Tudo bom. Primeiramente, obrigada por ter aceitado esse desafio de falar do Samir homem, Samir pai, né? E feliz aniversário, né? Ainda dá tempo, né? Espero que Obrigado, tenha obrigado. aproveitado bem o dia, né? Com a família, principalmente nesses tempos de restrição. Sei que o senhor não está fazendo muita restrição, não. Tem Tenha jeito, né? cuidado aí. A Fico só, presidência não deixa. fico só bisolhando aí, né? Mas muito Foi legal. bom. Obrigado, Ah, obrigado. Foi ótimo. Deu para passar o sábado junto com a família. Fizeram lá a esposa, os pais fizeram um almoço especial lá. A gente ficou retraído em casa, mas a família toda junta para passar esse dia tranquilo, né? Foi bom, foi bom. é. E aí dá uma descansadinha, né? Que semana tumultuada. Nossa, tem sido corrida pra caramba. As atividades aí pelo CRC, né, visitando os municípios aí para levar essas pautas que a gente tem tomado como importantes, tem feito a gente viajar bastante aí, então realmente a agenda está corrida. É máscara de manhã, quando sai, só tira de noite. Não tem Isso jeito. aí, isso aí. Mas é muito legal. Então vamos começar aqui para a gente, que eu sei que você tem uma agenda sempre super apertada, né? Então, para a gente não. Essa é uma live um pouco diferente do que, Bom, né, você está acostumado a fazer. Então, para quem não me conhece, eu sou Sandrelina Pedroso, contadora, estou vice-presidente do Sindicom Rio, que esse ano faz 105 anos, e aí estamos bom. preparando aí umas comemorações especiais, né? E estamos recebendo hoje o presidente do CRCRJ, Samir Neme, que é contador, que é empresário contábil e tem duas filhas lindas. Ah, que vocês, não sei se vocês sabiam que o negócio dele é ser pai. E é muito bom a gente saber que a Joana e a Maria Fernanda são sempre bem acolhidas pelo papai, né? E Verdade, aí, muito verdade. legal você participar dessa semana. Essa semana a gente está batendo papo aqui, né, com os mais diversos pais, políticos, contadores, pessoal da economia criativa, o pessoal do terceiro setor, tem de tudo aqui. Então é para ser bem dinâmico para as pessoas conhecerem, né? Porque temos pensado muito que quem são essas pessoas que estão ao nosso redor? Quem lida com a gente e as pessoas não conhecem. As pessoas devem conhecer o Samir presidente, mas o Samir pai, o Samir pessoa. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente quem é o Samir e quem é o Samir pai. Ele é bravo? Não, na verdade, assim, eu sempre tive muita afinidade com criança, né? Então, você, Sandra, sabe, mas quem está nos acompanhando não necessariamente. Minha mãe é presidente de um orfanato há 35 anos, né? Então, eu vivencio essa realidade com crianças desde pequeno, né? Eu já tive
3 irmãos de criação que vieram do orfanato para morar definitivamente com a gente lá em casa. Então, essa relação com criança já é uma relação que eu vivencio há muito tempo, né? Eu sou Uhum. o tio querido dos meus sobrinhos, né? Aquele que brinca, que joga Pokémon junto, que leva no parque, no fliperama. Então, essa relação com criança eu sempre tive muito próxima de mim, né? E aí, quando casei, aí já quis filho logo, né? Então, eu casei em agosto, se não me engano, a minha esposa ficou grávida em outubro, e em agosto do ano seguinte eu já era pai, para você ver, Ah, muito bom, né? muito E bom. hoje temos aí a Joana, que vai fazer 12 anos agora Nossa, no dia 10 de agosto, e a Maria Fernanda, que fez 5 anos agora no dia 2 de julho. Então, são as duas princesas aí que tomam conta da casa. ah, isso aí, tem que botar ordem. Afinal de contas, duas mulheres, Duas. nossa! E fala, e um pouquinho do Samir. O Samir cresceu junto com essa instituição, né, que é um trabalho Isso, belíssimo, que é lá em Campo Grande. A gente tive a oportunidade de ir já algumas vezes, né, no almoço e o verdade. bazar que é feito lá, né? Temos até que, quem sabe, assim, que um pouco melhorar, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um Natal, né? Que eu acho que é Pô, importante a gente verdade. pensar nisso. Mas aí quem é o Samir que cresceu nessa família de contadores, né? Porque eu não sei se todo mundo Vamos lá. sabe, É importante, é né? importante. É Ah, não. importante. Meu avô era auditor fiscal do estado do Rio de Janeiro. Eu brinco que na época a renda familiar ela não era suficiente, porque meu avô tinha 3 filhos adolescentes. A minha mãe ela fez curso técnico em contabilidade, e aí quando ela se formou com 17 anos, completou 18 anos de idade, ele abriu o nosso escritório de contabilidade aqui em Campo Grande, né? Ele vendeu na época um Corcel 2 que ele tinha, e acho que botou o dinheiro fechando a garagem do escritório, comprou com o dinheiro do carro mesa, cadeira, máquina de datilografar, máquina calculadora, e o negócio começou ali. E aí foram 2 ou 3 meses, ninguém entrando, né? Essa história é muito viva aqui. Minha mãe falou que quase desistiu, porque ela era faxineira, recepcionista, técnica em contabilidade, fazia atendimento, fazia folha, ela fazia tudo no início, né? Uhum. E, e aí levou quase 3 meses para aparecer o primeiro cliente. E aí, a persistência dela do início, graças a Deus, deu a oportunidade do sustento da família até hoje, né? Então, fazendo uma analogia com os dias de hoje, a gente chegou a ter, lá por 2012, 2013, quase 70 funcionários. A gente Nossa. assistia mais de 750 empresas, assistia mais de 1.000 pessoas físicas aqui como clientes. E minha família toda vive de contabilidade. Então, eu, a mãe, a minha irmã, minha esposa, eu tenho tios, eu tenho primos, cunhadas, todo mundo contador trabalhando junto aqui na nossa atividade. Então, a mãe fala que ela trabalhou até a véspera do meu nascimento e 15 dias depois de nascido já tinha um cestinho de Vime do lado da mesa do escritório e eu fui criado ali, entre um atendimento de cliente, um mamar, ou É. seja, não tinha pra onde fugir, né? Tinha que ser contador mesmo e acabou. E o escritório fez 50 anos, não foi? Agora, ano passado. Esse ano de 2021 fizemos 53 anos. Nossa, 53. Ele é de olha. 1968. Aí em 2018 Ah, a gente fez uma festona de é. 50 anos para comemorar. Sim. Mas essa pandemia, o tempo corre tão rápido, né, Sandra? Que a Nossa. gente acha que ontem foi 2019, né? E amanhã já é É, 2022. Tá tudo muito é. corrido. Nossa, não, e passando assim muito rápido, né? Mas falando Muito. já em muito rápido, como é que foi essa pandemia conciliar o escritório, o conselho e as crianças? Porque É. elas são as peças importantes nessa pandemia. Então, se para mim, morador de Campo Grande, né, que é o penúltimo bairro mais distante do centro do Rio, É, e dirigir o conselho,
e tá como vogal da junta comercial, no presencial eu confesso que as coisas eram mais puxadas para mim, porque são 2 horas e meia de viagem de Campo Grande ao centro, com o trânsito do jeito que era. Então eu perdia quase 5 horas do meu dia no trânsito e tinha que cumprir a carga horária no centro. Então saía muito cedo e chegava muito tarde, né? Então geralmente saía com elas dormindo e voltava com elas já se preparando para dormir de novo. E a pandemia ela nos deu a oportunidade de fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Da gente poder interagir em ambiente remoto. Então, todas as atividades da junta comercial, por exemplo, passaram para o home office. A gente, no Conselho Regional de Contabilidade, também conseguiu estruturar tudo em home office. Então, a pandemia, nesse sentido, não foi ruim para mim, porque eu conseguia, dentro do meu escritório, exercer a atividade de empresário contábil, vogal da junta, presidente da junta do CRC, e com 1 minuto eu estou em casa, porque o meu escritório é muito perto da minha casa, né? Legal. Então, eu, mesmo terminando o expediente 8 horas da noite, 8h01 eu já estou em casa, né? Então, não foi ruim, não. É ruim, lógico, pela perda das vidas, né? Pela impossibilidade da gente conviver com quem a gente gosta, de estar perto dos amigos, né? De trocar um abraço, um carinho. Mas, em termos de logística, para mim, não posso reclamar, não. E queria que antes agradecer ao Conte Bittencourt, que amanhã somos eu e ele batendo esse papo aqui. Está ele aqui na live, obrigada. Estarei aí para assistir. Se Deus quiser, temos umas pretensões aí, né? E aí, como é que foi? Você deu aula de matemática para as crianças? Ensinou português? Como é que foi isso? Essa parte eu tive que segurar. A gente tem que ajudar. A pandemia, ela na verdade, prejudicou muito o ensino das crianças, né? Da menor, então, 5 anos de idade, que estava ali em fase de alfabetização, psicologicamente elas também não estavam equilibradas, como de costume, né? Perderam o convívio das amigas, dos amiguinhos da escola e tudo mais. Então tinha dia que não queria assistir a aula virtual, né? Às vezes passava 4, 5 horas na aula física no colégio e a aula virtual era 30 minutos, 40 minutos por dia. Então peguei muito caderninho de atividades, fazia ali o trabalhinho junto, sabe? Eu acho importante essa interação com os filhos, porque é isso que eles levam para o futuro, né? Eu lembro, por exemplo, da mãe me ajudando a fazer os trabalhos. Eu sempre fui meio CDF desde criança, então não pedia muito ajuda, não. Eu era meio autossuficiente nesse sentido, né? Mas eu lembro dela sempre ali preocupada, perguntando, né, se já tinha feito trabalho, se estava tudo bem. Então, esse convívio é importante. A gente, em nome do trabalho, a gente não pode esquecer da atenção e do carinho com a família. Achar esse equilíbrio é muito difícil. Você quer ser o melhor profissional, você quer ser o melhor presidente, você quer ser o melhor vogal, mas não pode esquecer de tentar ser o melhor pai também. E essa é a parte mais importante, né? Até porque esse exemplo ela vai levar para sempre, né? Do pai ali presente, do pai participativo, né? O pai amoroso. Mas você é muito brigão? Você chama a atenção dela? Ou elas não são levadas? Pai, né? Pai não tem jeito, né? O avô estraga e o pai tenta criar, né? Então, eu sempre falo com elas, ó, eu estou aqui, o pai de vocês está do lado de vocês para tentar fazer vocês pessoas de bem. Então, eu vou ter que dizer não, né? Eu vou ter que botar de castigo. Às vezes o coração doendo, porque eu sou mole com esse negócio, né? Ver filho chorando para mim já é a morte, né? Mas às vezes você tem que ser rigoroso ali, né? Usando excessivamente tablet, celular, às vezes você tem que determinar um horário, aí reclama, chora, mas eu tento ser racional nessa relação com elas, entendeu? Ser consciencioso quando acho que tem que ser, mas ser mais duro quando acho que tem que ser também, mas sempre com um diálogo estabelecido. Não sou o brabo, não. Não brigo, não grito, não boto de castigo, não dou tapa, nada disso, nada disso. Eu acho que minha mãe, quando eu era criança, eu falava que eu preferia uma surra do meu pai do que um sermão da minha mãe, né?
doía mais o sermão dela do que a surra dele. Então, Uhum. eu ajo da mesma forma. Então, eu tento conversar e eu acho que na palavra a gente consegue se entender. O diálogo é sempre muito, muito bom, né? E Né? como é que está sendo aí hoje, já que elas voltaram para a escola ou estão no sistema híbrido? Então, até a semana passada elas estavam no híbrido. Elas iam um dia e outro dia faziam de casa. A escola tinha feito esse rodízio aí para poder, dentro da Uhum. sala de aula, ter um quantitativo menor. Mas aí, por determinação do próprio colégio, no dia de ontem, as aulas voltaram 100% presencial. Acho que a gente já está entrando num momento diferente, né? A vacinação já está É. aí próximo dos 30 anos, então você já vê as curvas de contágio e também de ocupação dos hospitais menor. Lá em É. casa, todo mundo já se vacinou, pelo menos com a Ah, primeira que bom. dose, né? Então, voltaram e tal, super animadas aí, né? Você vê realmente Ah, no semblante delas a satisfação de ir para a escola. Então, é, é isso. a criançada chegou ontem todas com novidades, né? Foi muito legal. E assim, o que que mudou a pandemia na sua relação com elas? Então, a pandemia fez com que a nossa relação ela fosse mais presente, né? Porque o pai cheio de atribuições, então era exatamente o que eu te disse. Eu saía de casa às 7 horas, 7h30 da manhã, voltava 9h30, 10 horas da noite, todo dia. Quando não era as segundas, quartas e sextas no centro do Rio para as atividades, né, de fora, era terças e quintas aqui dentro do escritório, fazendo os atendimentos dos meus clientes. Então, a hora que elas tinham comigo era sempre assim, a partir de 9, 9h30 da noite, até a hora de dormir. Então, a esposa reclamava, porque quando eu chegava em casa já tocava o terror, né? As crianças já estão preparando para dormir, tu taca fogo em todo mundo, quer brincar, quer correr. Eu falei, se eu não brincar essa hora, eu vou brincar que hora, né? É. De madrugada. Então, exigi que as crianças estudassem na parte da tarde para eu ter o convívio com elas à noite, né? Para elas não precisarem acordar cedo demais no dia seguinte. E até hoje é assim. Elas Ai, estudam na parte da tarde para eu poder fazer bagunça até 1h da manhã, que é a hora que a gente nossa, costuma dormir, 1h da manhã. tá doido, gente. Nossa, olha a hora de estar dormindo já. E fala uma coisa, olhando para trás, né, antes da pandemia, porque na pandemia, né, você mesmo falou que a relação também mudou um pouco. Você construiria essa relação com elas de forma diferente? Essa pandemia, na verdade, ela trouxe uma reflexão para todos, né? Até onde vale a pena correr loucamente, né? Atrás do quê, né? Sob que bandeira, né? Então, muitas das vezes a gente anda no automático, a gente deixa a vida levar os nossos compromissos, não racionaliza muito como agir, e a pandemia mostrou que a vida é sopro, né? Pode ser que hoje a gente esteja vivo, amanhã não. Pessoas, né, muito mais jovens que eu falecendo, Uhum. e aí deixando um tempo precioso de vida para lá. Então, confesso que eu ainda não consigo colocar em prática o que o meu coração pede, né? Mas o que eu gostaria de verdade é ter a oportunidade de trabalhar muito de segunda a quinta e tirar a sexta-feira já para ter uma interação e um relacionamento melhor, tanto com a família quanto com o corpo. Porque nessa correria louca você não consegue fazer um exercício, você não consegue ir para uma academia, você não consegue trabalhar uma dieta alimentar boa, porque você está, às vezes, na correria, aí come um sanduíche no caminho, entre uma reunião e outra, naquele dia não deu para almoçar, então é uma fruta, um pacote de biscoito, então, né, chega uma hora que o organismo grita. Então, assim, eu tenho um compromisso com a nossa classe de entregar uma gestão que eu entendo que é a gestão que eu posso entregar, a melhor que eu Uhum. posso entregar, mas a partir do momento que meu mandato acabar, chuteirinha na parede e, e vou descansar um pouquinho. Vou me reconectar com os outros bens da vida aí para poder
para poder equilibrar mesmo as relações. Porque, e até também as relações pessoais, né? Os amigos, sentar lá no barzinho, no restaurante, com calma, né? Se Deus quiser, mais um pouquinho a gente vai poder ir para a praia, ficar sentado lá, fazendo, de um lado, fazendo farofa, né? Então, ali não Eu fazendo estava nada. eu tava conversando com um cliente hoje. O cliente veio aqui no escritório conversar comigo. Pô, Samir, tô com saudade de você. Pô, eu não consigo mais te ver com a regularidade que a gente se via. De vez em quando ele me chamava para almoçar. E aí, pô, depois você virou presidente. Porra, parece que você não tem mais tempo para os teus amigos e tal. Aí eu brinquei com ele. Eu falei assim, ó, a presidência é como se fosse uma entidade que está na cadeira, que quando você senta ela te engole. Aí você não é mais o Samir pessoa, né? Você é o Samir presidente. Então, quando minha esposa quer passear, por exemplo, eu tenho que ligar para Juliana, minha chefe de gabinete, perguntando se eu posso levar minha esposa para passear. Juliana, posso sair com a Fernanda? Não. Esse dia você tem agenda com o secretário de Fazenda, nesse dia você já tem um evento na Alerj, então nem na minha vida conjugal eu mando mais. Quem manda agora é o CRC, para você ver como é que o negócio é pesado. Não, o negócio é pesado, né? É muita. Afinal de contas, somos 55 mil, né? Então, demanda, e também fazer uma gestão, né? Você está fazendo uma gestão diferente, trazendo pessoas novas, né? Estamos aí com as eleições agora em outubro, né? É Então, verdade. aí uma galera jovem chegando, então é bom, vamos dar uma renovada aí, dar uma sacudida aí no Cada, tapete, né? cada um colocar um pouquinho da sua energia, né? Da sua energia ali. Eu falo, eu Exatamente. falo para esses que estão chegando, que têm se aproximado do conselho, que, fazendo analogia com as Olimpíadas, ninguém consegue correr uma maratona na velocidade de quem corre 100 metros. É Uhum. completamente diferente, a cadência é diferente. Então, eu acho que para a gente entregar o máximo de resultado para a classe, a gente tem que fazer um grande revezamento. Então, eu É entro, isso aí. corro o máximo que eu posso, na maior velocidade que eu puder, mas ali na frente eu morri. Então, tem que passar o É. bastão para alguém poder pegar e manter aquela corrida numa velocidade importante para a evolução da nossa profissão. Então, eu não É. consigo, por exemplo, entender capacidade de entrega, de produtividade, de eficiência, sentado 30 anos numa mesma cadeira. Então, Samir, pessoa física, não consigo. Para chegar à presidência, eu tive que fazer uma caminhada, né? Uhum. Seguir algumas etapas. Então, estou agora completando 8 anos de gestão, né? Estou me propondo a ser cabeça de chapa para essa eleição desse ano de 2021. Mas faço os próximos 2 anos como presidente, como me comprometi com o grupo que me apoia. Mas acabou os primeiros 2 anos de gestão, carta de renúncia em cima da mesa e vou para casa. E aí a continuidade dos trabalhos vai ficar na responsabilidade desse grupo que a gente Tá construindo. construiu, né? Que a gente construiu. É. Isso mesmo. Não, isso é muito legal. Eu acho que a gente tem que pensar mesmo nisso, trazer mais gente. E também uma coisa que as pessoas acabam também não entendendo, né? Falei que não ia falar isso, mas eu acho que é importante a gente falar. Tenho falado muito isso para as pessoas. As pessoas acham que a gente é remunerado por esse trabalho, né? Algumas pessoas falaram assim para mim: pô, você está super ganhando, você está ganhando bem para fazer essas lives, né? Eu falei: gente, eu não ganho nada, não. 0800. 0800 é voluntário. Mas eu acho que é muito legal, porque a gente passou e essa pandemia acho que proporcionou a gente fazer isso, conhecer outras pessoas, bater papo, conversar, trazer novas experiências, novas temáticas, né? E eu acho que isso é muito importante. E nós, como eu falei logo no início, o sindicato tem procurado falar mais da pessoa, né, da pessoa humana, coisas que agreguem mais você enquanto pessoa, porque Sim. a parte técnica a gente entende que o conselho já faz, então é preferível que a gente faça um acolhimento, né? Então a gente tem feito umas coisas mais Agora, psicólogas e isso, coisas mais. isso que você falou, Sandra, de
trabalho pro bono, honorífico, né? É o que você desenvolve aí, né? E tem desenvolvido. Você também é a renovação do sindicato, né? Você aí, a sua posição aí, a exemplo do que eu também sou aqui no conselho, já no caminho. É, mas as pessoas não conseguem entender isso quando estão de fora do processo, de verdade, né? Uhum. É. Então, eu hoje, dos 5 dias da semana, 3 dias da minha semana, segundas, quartas e sextas, eu dou esses 3 dias integralmente para o conselho, né? Então, são 60% do meu tempo produtivo eu dou para o conselho. Para remuneração, zero. Financeiramente falando, não existe remuneração. Esse ano, né, uma das condições para que eu aceitasse a oportunidade de me candidatar como presidente de novo, seria dar a oportunidade a qualquer um dos 54 mil profissionais de também participar do processo. Foi onde fiz um chamamento à classe, recebemos mais de 120 inscritos, fiz entrevista pessoal com cada um deles, e vários desses 120 que tiveram lá sentados comigo, quando souberam que o trabalho é honorífico, que eles não ganhariam nenhum centavo para estar ali, agradeceram a oportunidade da inscrição, mas disseram que não trabalhavam de graça. Então, para você ver como é importante até esse movimento democrático que a gente fez, né, de compor uma chapa através de um processo seletivo. Ali, muita gente falou assim, cara, hoje eu entendo o nível de desprendimento e de doação que vocês têm, porque quem está lá fora acha que vocês estão ganhando um salário de 10 mil para estar sentado aí, né? Então... Não, 10 mil pouco, né? Porque eu já ouvi falar uns comentários assim, alguém falou para mim, pô, quando você estava lá como conselheiro, você ganhava o quê? Uns 10, 15 mil reais? Eu falei, caraca, ô, benção. Onde está esse dinheiro? Eu falei, eu quero saber onde está esse dinheiro. Eu outro dia até falei para a Diva, botaram no Instagram pra gente, que a gente... Foi assim, algumas pessoas foram pesadas comigo, falando do pagamento, que eu e a Diva ganhamos muito dinheiro no sindicato e que a gente não devolve nada para a sociedade. Eu falei, uau! Mas o nível da ignorância no sentido de desconhecer, né, das pessoas, né? Eu digo para quem caminha perto de mim que a remuneração que a gente recebe como dirigente classista é muito maior do que o dinheiro, porque tudo que você promove em favor da nossa profissão, do nosso exercício profissional, quando a gente deixar de ser dirigente classista, a gente vai levar. Hoje acabou o recesso legislativo. Hoje foi protocolado na LERJ um projeto de lei que promove atendimento preferencial e prioritário ao profissional da contabilidade em todas as esferas da administração pública estadual. Então, Secretaria de Fazenda, Vigilância Sanitária, licenciamento, ou seja, hoje no estado do Rio de Janeiro, um deputado que entendeu a importância da profissão contábil protocolou um projeto de lei onde a gente vai ter direito a ter atendimento prioritário na Secretaria de Fazenda e nas demais secretarias onde o nosso conhecimento técnico é importante. O dia que eu deixar de ser presidente, se essa lei for aprovada, eu vou colher esses frutos de quando chegar na Cefaz para ser atendido, se tiver 60 pessoas e só eu com a carteirinha verdinha, que eu vou passar à frente porque o conhecimento técnico que aquela secretaria detém, quem melhor articula e se relaciona com ela sou eu. Então é isso, né? Com certeza. Mas aí, para a gente acabar, é o seguinte, como é que foi essa questão também do seu relacionamento com as crianças e as suas crianças lá com as crianças lá não gosto de chamar de abrigo, mas vou chamar da casa. Então, na verdade, a pandemia, ela encerrou qualquer atividade que era desenvolvida lá no nosso orfanato, né? A grande parte dos recursos que sustentavam a casa vinham de almoços beneficentes, né? E dos brechós, e o almoço ele teve que ser, por medidas sanitárias, suspenso. Então, a gente teve uma queda de arrecadação muito grande.
E o Juizado da Infância e da Juventude e o Ministério Público, eles que determinam efetivamente como as atividades no orfanato são estruturadas. Então, nenhum acesso de pessoa estranha à estrutura administrativa e de cuidados das crianças podia estar lá. Então, só Ai, realmente as mães sociais, as assistentes sociais, o nutricionista, né, os funcionários da cozinha, da faxina, a direção, a administração estavam lá. E a gente passou a desenvolver as atividades externamente, fazendo as campanhas nas redes sociais, pedindo apoio para as doações, né, fazendo de alguma forma com que esses brechós eles acontecessem com menos contato de pessoas. é. Não tem sido fácil, não. Não tem sido fácil, não. Por várias vezes aí a conta do mês não fechou. E a segunda empresa da casa, que é o escritório, ajudava a primeira empresa da casa, que era o orfanato, a se manter de pé. Mas Ah, rezando que isso tudo passe, né? E que a gente possa de verdade ter restabelecido esse convívio. Você chegou aí lá, a festa, a bagunça era boa, a comida era boa, tinha é, sempre música ao vivo, né? O pessoal muito bom. gostava de estar ali, então É. tomara que volte logo. E aí, para a gente que eu prometi para todo mundo que eu não ultrapassaria os 30 minutos, qual o recadinho que você deixa para os pais? Afinal de contas, domingo é o dia de vocês. É verdade, o Dia dos Pais. A dica que eu deixo aqui, a reflexão que eu trago o que você quer incutir no coração dos seus filhos, né? Como lembrança da sua pessoa, da sua imagem. Será que você quer que eles lembrem de você como um pai ausente, que priorizou o trabalho, o recurso financeiro, em detrimento do convívio, do relacionamento com eles? Ou se eles querem lembrar, se você quer que eles lembrem de você como efetivamente uma pessoa que estava ali presente, rindo, brincando, interagindo. Então, nem tudo na vida é material, né? É, Muito mais espiritual. Então, acredito muito nisso. Acho que essas relações elas devem e podem ser reconstruídas com os ensinamentos que a pandemia nos trouxe. Tenho certeza que foi uma doença que veio para nos elevar enquanto seres humanos. Então, cada um faça a sua parte, né? Faça a adoção dessas reflexões que são tão importantes, porque quem você empurra o carrinho de bebê quando eles são pequenos, para que eles possam empurrar a cadeira de rodas quando você chegar a sua vez de precisar de ajuda, né? Então essa exatamente. relação ela tem que estar muito sólida, muito estruturada, para não ser um asilo, de repente, a sua próxima morada. Exatamente. Olha, Samir, muito obrigada. Queria também agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Muitas pessoas passaram por aqui. Essa live vai estar Verdade. depois lá no IGTV e depois lá no nosso canal no YouTube. Convidar todos para participarem da vida do sindicato e do CRC, que é muito importante, né? Participe das nossas lives, dos bate-papos. É sempre muito importante essas trocas. Estamos esse mês, começamos, né, mês passado, as comemorações dos 105 anos do sindicato com as oficinas de cidadania, porque entendemos que a Legal. gente precisa falar um pouco mais sobre isso, sobre controle social, sobre orçamento público, como é que isso funciona, os conselhos de direito, né? Então está sendo bem interessante. Então queria convidar todos para participarem e seguir a gente lá nas redes sociais, que a gente tem sempre novidade, né? O Samir, então, tem sempre uma novidade. Sandra, eu Fica queria antenado parabenizar. lá. Não, tem que correr atrás, tem que correr atrás. Mas eu queria te parabenizar pela iniciativa, eu acho importante comemorar essas datas, né, que fazem realmente a gente refletir relações interpessoais. Queria parabenizar vocês pelo trabalho, parabenizar a Diva também pela oportunidade que tem lhe dado aí de conduzir uma nova forma de gestão, uma nova pegada de interação. Eu acho que a gente precisa estar presente, a gente precisa estar
demonstrando as ações para que as pessoas se sintam motivadas e engajadas a participar. Fica na nossa responsabilidade criar essa onda, né? De É, mobilização, essa onda de participação. Então, nós, como dirigentes, temos essa obrigação de verdade que isso aconteça. E eu acho que também. estamos fazendo a nossa parte. Acho que É. estamos fazendo a nossa parte. E convidar todo mundo para participe da vida. E ó, é de graça, mas vale a pena pela experiência e pela troca com as pessoas. Isso é fundamental, porque é só isso que a gente leva da vida. O resto, enfim, fica tudo aí para os outros. Fica mesmo, fica mesmo. Tá Obrigado bom? aí pela participação de Eu que todos. agradeço. Boa noite a todos e todas. Feliz Dia dos Pais. Para nós, para nós. Beijão. Tchau, Fiquem com querido. Deus aí. Obrigada. Tchau. Obrigadão. Nada.